Bom, traumatologia, médico legal, contusões e equimoses, os conceitos principais. Bom, equimose, né, é o extravasamento de sangue hemorrágico de pequenos calibres que se dispersa e infiltra na malha tecidual, vulgarmente conhecido como roxo. Ocorre pelo rompimento de capilares devido a um trauma. A hemorragia, ela sempre que o sangue escapa dos vasos sanguíneos, mesmo que permaneça dentro dos tecidos, como sobre a pele, é considerada uma hemorragia. A equimose é um tipo de hemorragia. Pigmentos visíveis. A transparência da pele permite a visualização de pigmentos como a melanina e a hemoglobina. A hemoglobina arterial, com O2, é vermelha viva e hemoglobina venosa, sem O2, é azulada ou violácea. Equimoma, termo utilizado para se referir a sufusões hemorrágicas de grande extensão. É sinônimo de sufusão na classificação das formas. Importância do médico legal. 5 pontos-chave. A análise da equimose fornece informações cruciais para a perícia criminal. 1. Indicação de um instrumento contundente. 2. Sua forma indica o objeto causador. 3. Sua cor indica a cronologia, a idade da lesão. 4. A localização indica a dinâmica do trauma. E 5. Indica vitalidade. Bom, vitalidade da lesão é a diferença fundamental. A equimose é uma lesão de vitalidade obrigatória. Necessidade de circulação. Para que o sangue extravase dos vasos, ele precisa estar circulando, o que exige o coração em funcionamento. Lesão em vida. Toda equimose é uma lesão que necessariamente ocorreu em vida, pois dependendo do efetivo funcionamento do sistema circulatório. Pois depende do efetivo funcionamento do sistema circulatório. Pós-morte, não é possível provocar uma equimose em um cadáver. As ditas equimoses pós-mortem são consideradas falsas equimoses. Exceção. Mecanismo. Equimoses espontâneas ou emocionais podem ser causadas por doenças através do mecanismo de diapedese. Diapedese é um processo de passagem de células, exemplo as hemácias e hemoglobina, através das paredes dos vasos sanguíneos para os tecidos. Bom, classificações, né, as formas de equimose. As equimoses são classificadas de acordo com a sua morfologia, né, forma. A gente tem as lineares e paralelas, pontilhadas, os grãos de areias e em lençol. Bom, lineares e paralelas são as classificadas como víbices. Elas indicam a forma de um instrumento contundente alongado, né, que são chamadas em lesão em assinatura. Pontilhadas são as petequias, são pequenos pontos hemorrágicos. Grãos de areia é a sugilação, né, associada a traumas por sucção, o vulgo chupão, né, indica um ato libidinoso em certas localizações. Então, grão de areia é a sugilação, é o chupão, pode indicar um ato libidinoso. Em lençol, né, é uma sufusão ou uma equimona, é o extravasamento de uma grande extensão. Essa imagem aqui ela apresenta um exemplo de equimose denominado víbice. Essas aqui. A imagem apresenta um exemplo de sugilação, uma equimose ocorrida por sucção. Então, beleza. Cronologia espectro equimótico de Legrand. A cronologia da lesão é determinada pelas mudanças de cor decorrentes da degradação da hemoglobina e da redução da oxigenação local. O processo segue o mnemônico VVAVA, que é, né, a evolução da cor das equimoses. Então, o primeiro dia ele fica vermelho, né, que é o sangue arterial recém-extravasado ali, que dura pouco, né. Então, primeiro é vermelho, depois fica o roxo, azul, verde e amarelo. Por isso que é VVA. Né? Então, do segundo ao terceiro dia, depois ele fica o roxo, né? Porque o sangue ele é desoxigenado, né? Uma cor comum, não seria inicialmente percebida. Do quarto ao sexto dia ele fica azul, né? É uma degradação da hemoglobina. Aí depois fica verde, do sétimo até o 10º dia, que também é uma degradação aí da hemoglobina. E do 11º ao 15º, ou até, às vezes até o 20º, ele fica amarelo, né? Que é a fase final da degradação. Exceção à cronologia equimoses conjuntivais, permanecem vermelhas do início ao fim. A explicação aceita que a alta vascularização da conjuntiva, né, a membrana que cobre o globo ocular, impede que a hemoglobina extravasada passe pelos mesmos processos de degradação que ocorrem em outras regiões. Né? Então aqui, lesão em assinatura víbice. A víbice preserva a forma do instrumento do agressor como uma marca. Sua presença corrobora a versão de uso de instrumento contundente alongado, um cacetete, utilizado em exame cautelar, né, nome técnico exame de corpo de delito de lesão corporal, para verificar agressões em presos no sistema prisional. Bom, localização e dinâmica do trauma, né? A localização de uma equimose indica a dinâmica e o tipo de violência praticada. Lesões de defesa ocorrem nas mesmas mediais e posteriores dos antebraços e nas palmas da mão, indicam luta corporal, né? E a constricção cervical, lesões ao redor do pescoço, indicam uma tentativa de constricção cervical. Ato libidinoso, né? São lesões em zonas erógenas, né? Mama, glúteo, coxa, pescoço, especificamente por sugilações, né? Aqueles grãos de areia associados à sucção, que indica ali um ato libidinoso. Bom, lesões vasculares, né, e escoriação, os conceitos principais, e a diferenciação vascular. As lesões vasculares contusas decorrem da ação de instrumentos contundentes, né, a diferença da equimose com o hematoma. Né? Então a gente tem aqui equimose e hematoma, característica lá, o vaso afetado. Né? Dentro da equimose é uma ruptura de pequenos capilares, né? E o hematoma é uma ruptura de vasos mais calibrosos, né? Um pouco maior ali. A localização, né, da equimose é uma mancha na pele, né, o sangue se infiltra na malha tecidual, já o hematoma é uma coleção de sangue, e o sangue não se infiltra, mas forma uma neocavidade. O volume, né, apenas uma mancha, né, a equimose faz apenas uma mancha, ela não possui um volume, já o hematoma, né, ele geralmente tem volume e desloca tecidos adjacentes. Bom, classificações de lesões contusas. A gente tem hematoma, bolsa sanguínea, né, rubelação e o edema. O hematoma são coleção de sangue decorrente da ruptura de vasos maiores, né, vulgarmente tratado como sinônimo de equimose ali por leigos, né, então a equimose a gente sabe que é diferente do hematoma. A bolsa sanguínea é uma espécie de hematoma, né, ela ocorre sobre um plano ósseo, que é um galo, né, então tem um volume ali, geralmente no crânio, né, o osso plano, devido ao anteparo rígido. A rubefação é uma lesão fugaz, né, é passageira, então
causada por uma vasodilatação, né? E congestão aí do vaso, não é hemorragia, não há uma ruptura do vaso, nem extravasamento de sangue, é uma vermelhidão, né? Um sangue oxigenado dentro do vaso. E o edema, né? Que é uma tumefação, é o extravasamento líquido ali, conhecido como inchaço. Sai apenas o plasma, né? O líquido do sangue, pois o vaso não se rompeu totalmente. Ele pode ocorrer sem alteração de cor, mas pode se somar a uma equimose. A diferenciação prática de rubefação e equimose é que a rubefação e a equimose pode se manifestar ali inicialmente como uma vermelhidão, e o teste de pressão, né, que é esse teste aqui, ao apertar um local, se for uma rubefação, né, ou seja, o sangue dentro do vaso, a área fica branca e volta a ficar vermelha ao soltar. Se for uma equimose, o sangue extravasado no tecido, né, a cor não se altera com a pressão. Então, né, demonstra ali o teste aqui da caneta, né, uma pressionada vermelha. Se a marca branca permanecer, é rubefação, indicando que não houve o rompimento do vaso. Vitalidade das lesões vasculares, né? Lesões vitais são todas as lesões vasculares abordadas, que é a equimose, hematoma, rubefação e o edema, são consideradas lesões vitais. E o requisito, né, elas dependem do sangue circulando no vaso, ou seja, o coração precisa estar batendo. Escoriação, abrasão ou erosão, né? Conceito causa ali da escoriação é o arrancamento traumático da epiderme, né? Então aqui a gente tem a classificação da epiderme, a derme e a hipoderme. Né? Ocorre pela ação tangencial e o deslizamento de um instrumento contundente, né? O ralado. A epiderme é a camada mais superficial da pele, né? Essa daqui, contendo células mortas, queratinizadas, que proporcionam uma proteção mecânica e impermeabilização. Consequências e cicatrização, né? A cura ali, a escoriação não deixa cicatrizar, né? Ela se consolida com cura. E regeneração, a regeneração é possível, porque geralmente apenas parte da epiderme é removida. Se a camada basal for apresentada, as células se multiplicam e reconstrói a parte perdida. Evolução evolui com formação de crosta e repitelização. E o ponto crítico para o concurso é a desidratação. A lesão na epiderme, ela promete a função de impermeabilização. Pessoas com pessoas com lesão superficial extensa, então uma lesão superficial extensa, como grandes queimaduras ou escoriações, podem desidratar devido à perda de líquidos e eletrólitos. E aqui, né, escoriações pós-mortem, né, depois da morte, pode ser reproduzida. Né, a diferença é fundamental para a perícia. Crosta, a escoriação pós-morte não deixa crosta, pois a formação de crosta depende da circulação, chegada de células de defesa. E o aspecto, né, a lesão pós-mortem, geralmente, a pergaminhada, né, ou espergaminhada, né, a perda de impermeabilização faz com que a área perca água e fique seca. Né, pontos práticos ali, lesões de defesa e assinatura. Então, a gente tem lesões, né, estigmas ungueais, lesões de defesa e construção cervical. Então essas lesões estigmas ungueais são escoriações, né? O médico legal ali, ele descreve como escoriações finas e descrições causadas por unhas, né? Deve ser mais ou menos isso aqui. Ó. São classificadas como a lesão em assinatura, eles deixam a marca ali do objeto causador, as unhas. Lesões de defesa, né? Escoriações ou outras lesões na face medial do antebraço, que é essa aqui, ó, indica ali que a vítima tentou se defender ou bloquear o ataque do agressor. E constricção cervical, né? Que é marcas no pescoço, escoriações ou estigmas ungueais. Isso é uma constrição cervical que permite ali inferir que o agressor tentou asfixiar a vítima. Né? Então a figura apresenta uma escoriação ralada na face medial do antebraço, e a figura 3 apresenta estigmas ungueais no pescoço, que é essa aqui mesmo. Bom, lesões contusas internas e fraturas. As lesões abordadas a seguir atingem planos mais profundos do corpo, geralmente exigem maior energia no trauma e são consideradas mais graves e se classificam como lesões internas. São 4 tipos principais de lesões internas, sendo 3 delas lesões articulares e uma visceral. Bom, lesões superficiais. Né? Embora menos graves e pouca repercussão clínica, em regra, os seguintes conceitos são cruciais. Equimose é o extravasamento de sangue hemorrágico de capilares que se infiltra na malha tecidual. Sua forma indica objeto causador, né? Exemplo de vípsis, petequia, sudilação, sufusão ou equimona. E sua cor, né, indica cronologia, ali, o espectro equimótico de Legrand do Souro. Hematoma é a coleção, né, de sangue hemorrágico entre os tecidos sem infiltração. Bolsa sanguínea é uma espécie de hematoma situado em um plano ósseo, sobre um plano ósseo. Rubefação é a lesão fugaz, causada por vasodilatação e congestão de sangue. Dentro do vaso não há extravasamento. Edema é a tumefação, né, que é o extravasamento de líquido, plasma. E escoriação, né, é o arrancamento da epiderme pela ação contundente tangencial ou por deslizamento. Consequência é não deixa cicatriz, evolui com crosta e repitelização. Bom, a gente tem as lesões articulares contusas, né? As principais lesões internas estudadas na traumatologia são articulares. Então, lesões articulares é o entorse, uma luxação ou uma fratura. A entorse, ela é o estiramento dos tendões, né? Com ou sem rotura, causada ali por um movimento de amplitude anormal. Ou seja, né, as consequências é que é considerada lesão de parte mole, né, o tendão, resulta em certa incapacidade e dor intensa, né, exemplo, uma entorse no tornozelo, impossibilitando de apoiar o pé no chão. A luxação, ela perde, é a perda ali, né, do contato das superfícies articulares, total ou parcial, podendo ser ali uma subluxação. Né, a consequência é que quase sempre vem acompanhada de entorse, né, devido à força exercida sobre os tendões. Exemplo ali, pode ser o ombro, né, quando sai do lugar, o húmero e a escápula. E uma fratura, que é a solução de continuidade óssea, quebra ali na continuidade do osso, pode ser completa ou incompleta, com ou sem desvio. Né, e aí tá aqui nessa figura aqui, classificação das fraturas, né, os tipos de fratura morfológica e mecanismo. Então a gente tem, né, as fraturas podem ser classificadas de acordo com a extensão da lesão e o mecanismo do trauma, né, pode ser incompleta, atinge apenas parte do osso, pode ser completa, né, ela atravessa todo o osso, e aí pode ser dentro da completa alinhada, né, que extremidades ósseas em contato, e pode ter desvio ou ser desalinhada, perda total do contato entre as extremidades. Pode ser transversa, longitudinal ou oblíqua, né, que aí aqui, ó,
transversa, longitudinal ou oblíqua. Pode ser em espiral, né, que ocorre por torção do osso, que é essa daqui, né? Pode ser cominutiva, o osso se fragmenta em várias partes, né? Acho que é essa daqui. E em galho verde, muito comum em crianças e jovens, ocorre porque o osso é mais maleável, né, mais cartilaginoso, é uma lesão parcial, ela não se rompe totalmente, gerando lesões subperióstica, e a consequência da consolidação mais rápida ali e eficiente. Diferença, né, fundamental é quando ela é exposta versus a fechada, né, então a gente tem fratura fechada e fratura exposta. A fratura fechada é aquela uma ferida na pele, né, não tem uma comunicação entre o meio externo e o foco da fratura, né, e o risco de contaminação é reduzido significativamente. Uma fratura exposta, né, uma fratura aberta associada a uma ferida na pele, existe a comunicação do meio externo com o foco na fratura. A ferida pode ser causada pelo agente ou por um fragmento ósseo desviado. É um alto risco de contaminação, de infecção óssea, né, exige ali lavagem abundante no local para evitar essa infecção. E as rótulas viscerais, né, que são lesões abdominais. As rótulas viscerais ocorrem principalmente no abdômen. Então a gente tem, né, um tipo de víscera que é víscera maciça e víscera oca, né? O exemplo da víscera maciça é o fígado e o baço. São órgãos muito vascularizados. A principal preocupação é a grande hemorragia interna. Pode dar choque hemorrágico e morte. As vísceras ocas, né, o estômago, a bexiga e o intestino, ocorrem, né, em decorrência da pressão hidráulica, principalmente quando estão cheias, o que reduz ali sua capacidade de deformação e as torna mais suscetíveis à ruptura. Nos grandes traumas abdominais, as vísceras que se rompem com mais frequência são as maciças, que são o fígado ali e o baço. Bom, contexto e epidemiologia, né, contusões ali complementares. A principal causa de morte violenta no Brasil são os acidentes de trânsito, superando os ferimentos por arma de fogo ou arma branca. Em mais de 70% dos acidentes automobilísticos ocorre traumatismo crânioencefálico, é o TCE, né? O grupo mais afetado é composto por homens em idade produtiva. Outras lesões contusas complementares incluem esmagamento, precipitação, encravamento, empalamento e lesões por explosões, né, blast injuries. E o traumatismo crânioencefálicos, né, eles ocorrem por dois mecanismos principais que podem estar associados, que é o golpe e o contragolpe, né? Então, que aí a gente dividiu, né, impacto direto do golpe e o impacto indireto do contragolpe. O que é o impacto direto? Né? Uma lesão no ponto de contato do objeto. O indireto é a lesão na região oposta, né, ao ponto do impacto, também chamado de lesão por impulso ou inércia. O mecanismo da pancada direta pode ser, sei lá, um taco de beisebol, né? E um impacto indireto, né, pode ser uma desaceleração brusca. É típica em acidentes automobilísticos, né, que causa ali um movimento diferencial entre o crânio e o cérebro. Tem até essa figura aqui mostrando, né, essa parte aqui. Sinais externos no impacto direto geralmente apresenta feridas superficiais no couro cabeludo ou fraturas cranianas, e no impacto indireto não revela lesões, né, nas faces externas e internas do couro cabeludo, correspondente, né, identificado apenas internamente. A gente só consegue ver internamente. E a prevenção, né, de equipamentos de proteção, cinto de segurança, airbag, né, e capacete são eficazes. E uma prevenção no impacto indireto do contragolpe, né, são os equipamentos de proteção. Eles não impedem os danos causados. Bom, classificações das lesões encefálicas, né? As lesões são classificadas quanto ao tempo de manifestação. Então, né, nós temos duas classificações, as primárias e as secundárias. As primárias podem ser uma concussão, uma contusão, laceração, fraturas e lesão axonal difusa, né, um LAD, e a descrição de uma lesão encefálica primária, né, que ela ocorre imediatamente após a agressão. Agora, a secundária pode ser uma hemorragia, uma tumefação encefálica, né, que é o brain swelling, e a lesão encefálica hipóxica, né, que manifestam-se algum tempo depois. Lesões primárias, né, diferenciação crítica ali, concussão, é o déficit neurológico temporário irreversível, com perda de consciência e amnésia retrógrada. Né, o ponto-chave aqui do concurso é que essa lesão funcional sem substrato morfológico específico, não há alteração estrutural. Já a contussão, né, ela rotura de pequenos vasos na parte profunda do córtex, causando uma pequena hemorragia localizada. Né, lesão estrutural foca no parenquima cerebral sem solução de continuidade. O tecido não rompe. E a laceração, né, é uma rotura do tecido encefálico, é a destruição direta da massa cefálica. O dano mais grave, né, geralmente associado às fraturas com afundamento ou ferimentos penetrantes. Fraturas de crânio e sinais tardios. As fraturas são uma possível consequência do traumatismo craniano. A fratura de base de crânio, né, é uma das lesões mais relevantes. Né, ela cursa com a saída de licor e sangue pelas narinas ou ouvidos, né, indicando a comunicação com as meninges. E o surgimento de equimoses tardias, né, características ali da fratura de base de crânio. E os sinais de fratura de base de crânio. Esses sinais são tardios e decorrem do extravasamento de sangue, que migram por planos anatômicos, né? Sinais de Barrow, é uma equimose localizada na região mastoide, retroauricular, é essa daqui. E o sinal de Guerin, ou o sinal do guaxinim, equimoses periorbitárias bilaterais ao redor dos olhos. Né? O sinal de Guerin não deve ser confundido com trauma direto na órbita. E temos aqui também a lesão axonal difusa, o LAD. Lesão axonal difusa é um tipo importante de lesão primária, causada principalmente pela aceleração angular rotacional. Ocorre devido ao movimento diferencial e às forças de cisalhamento, desgaste ou atrito entre a substância cinzenta, né, que é a mais densa, e a substância branca, que é a menos densa, durante a aceleração do cérebro. A consequência é a ruptura generalizada de fibras axonais, e a gravidade é uma das principais responsáveis pelo estado comatoso, com uma evolução para a morte em traumatismos cerebrais graves, mesmo sem fraturas evidentes ou grandes lesões diretas, é uma lesão indireta. Bom, outras contusões complexas, né, as lesões contusas específicas, frequentemente associadas a eventos de alta energia cinética, como acidentes automobilísticos, quedas e explosões.
Então a gente tem aqui elementos associados a acidentes automobilísticos, a esmagamentos, precipitação, né, que é a defenestração, o encravamento, né, o empalamento e as explosões, que é blast. Bom, elementos associados a acidentes automobilísticos, estrias ou equimoses de pneu, né, tá vendo aqui na figura, marcas que indicam que um pneu passou por cima da vítima, né, são típicas de vítima de atropelamento. Lesões por arrasto, né, que é isso daqui, na figura, né, escoriações causadas quando a vítima é arrastada contra o chão, a vítima de atropelamento é geralmente jogada ou arrastada contra o chão. E esmagamento, né, já tem a figura bem feia, né, causas ali comum em eventos de alta energia cinética envolvendo agentes de grande massa, colisões ali automobilísticas, né, são lesões que em todos os planos anatômicos de um segmento do corpo são comprimidos, as consequências médicas legais e clínicas, né, o esmagamento provoca sérios danos sistêmicos, né, hemorragia massiva, destruição intensa dos tecidos musculares, causa intensa rabdomiólise, né, que é a liberação de substâncias nocivas na circulação e podem levar à insuficiência renal aguda. Geralmente o esmagamento ele é resolvido com amputação. Precipitação, que é a defenestração, né, é a desproporção entre lesões externas e internas graves, né. A energia cinética ela se distribui por grande parte do corpo, a superfície corporal absorve parte dessa energia, mas a energia remanescente causa grande dano corporal interno nas vísceras, que são mais frágeis. Lesões internas típicas, né, são fraturas de base de crânio e fraturas cominutivas de calvária, sem lesões significativas no couro cabeludo. Esse tipo de fratura é conhecido como fratura em saco de nós. Causas jurídicas de óbito, né, diferenciação ali, é necessário diferenciar as três causas jurídicas de óbito, que é o homicídio, o suicídio e o acidente. A definição se baseia na análise do local do crime, sinais de violência ali, né, carta de suicídio, arrombamento e principalmente na impulsão horizontal. Então, impulsão horizontal e causa jurídica, né, causa jurídica, acidente, impulsão horizontal quase nenhuma, né, então quando é um acidente não tem quase nenhuma impulsão horizontal, a pessoa cai mais rente ao local de precipitação. Aí tem aqui, né, a figura, ela cai aqui. O homicídio ela é mediana, uma impulsão horizontal mediana, é mais característico quando a pessoa não quer se jogar, mas é empurrada, né, então ela tá aqui, ó, ela é mediana. E tem o suicídio, que a impulsão horizontal é bem maior. Significa que a pessoa queria se jogar, que é nesse caso aqui, que ele é bem maior, né, comparado com os outros. Então tem esses cenários aqui das diferenças. Bom, o encravamento e o empalamento são lesões por penetração de instrumentos contundentes, né, em ações de grande impacto. Então o encravamento é a penetração de instrumentos contundentes de grande eixo longitudinal em qualquer lugar do corpo. E isso ocorre quando o corpo do indivíduo se desloca violentamente em direção ao objeto. Né, um exemplo são as precipitações. E o empalamento é a modalidade especial de encravamento. O objeto penetra no ânus ou na região perineal. Explosões, né, o single blast, né, a natureza combina energias de ordem mecânica com térmica, né, transformações químicas exotérmica que produz grande liberação de calor, acompanhada de grande quantidade de gases e aumento violento e súbito da pressão. As consequências aqui resultam em lesões contusas generalizadas, de grande extensão e queimadura de diversos graus. Observação, o aumento da pressão é considerado energia de ordem mecânica, né, França, mas pode ser classificado como energia física não mecânica, segundo o Higino. Agravante, né, seus efeitos maiores em locais fechados. E as classificações do blast é que assim, o blast primário, secundário e o terciário. O primário ele é causado pela onda de pressão, né? E acomete principalmente órgãos que contêm ar, exemplo, lesão no tímpano, né, que é o auditivo, lesões abdominais no estômago, no ilho e no cerco. E pulmonar, né, que distensão dos lobos médios e inferiores do pulmão, com equimoses subpleurais. Já, né, as blastes secundário ele é causado pelos escombros e projéteis, né? Terroristas usam microprojéteis em bombas para aumentar o alcance. Já o blast terciário ele é causado pelo arremesso de pessoas contra anteparos, paredes, muros, edifícios, né, caracterizado pela pessoa de ir contra a coisa. Aí tem aqui, né, o primário, que é uma explosão, né, o secundário, que são os escombros, né, ali, alguns projéteis, algumas coisas assim, e o terciário, que é direto, né, no edifício aqui. Bom, em traumatologia, balística forense e lesões perfuro-contusas. Né? A balística forense é uma ciência ali que estuda o movimento dos projéteis de arma de fogo, incluindo a impulsão, sua trajetória e seus efeitos finais. Né? As lesões elas são produzidas por projéteis de arma de fogo, são classificadas como perfuro-contusas, pois são causadas por instrumentos perfuro-contundentes. Né? A munição ali, o cartucho, não é sinônimo de projétil, é composto por 4 elementos principais, né? O projétil, o estojo, a pólvora, né, que é o propelente, e a espoleta. O funcionamento, né, o pino percutor atinge a espoleta, mistura iniciadora, que desencadeia a combustão da pólvora, a queima da pólvora libera gases e aumenta a pressão no interior do estojo, impulsionando o projétil. Classificação da balística, a gente tem a balística interna, externa e a terminal. A interna, ela estuda os mecanismos internos, né, óbvio, ali da arma de fogo e das munições, e o foco, né, nos estudos aqui, eventos desde o acionamento do gatilho até a saída do projétil pelo cano. A balística externa, ela estuda a trajetória do projétil, né, o percurso realizado desde a saída da boca do cano até atingir o alvo. E a balística terminal, ela analisa o trajeto também do projétil no interior do alvo, e os efeitos dos danos provocados, né, o estudo ali das lesões. A gente tem essa figura aqui muito legal, né, das direções aqui. Diferença crítica entre o trajeto e a trajetória, né, a trajetória e o trajeto. Bom, a trajetória ele é o percurso no espaço exterior à arma, né, o espaço exterior à arma, balística externa. O trajeto é o caminho percorrido pelo projeto dentro do corpo, né, o balística terminal, ali, o objeto atingido. Então esse é o trajeto. O ponto prático, né, que o trajeto nem sempre reflete com precisão a trajetória. A posição anômala da vítima no momento do disparo pode dar uma falsa impressão sobre a direção do tiro. Exemplo, um trajeto descendente, né, para baixo assim, não significa necessariamente que o tiro foi de cima para baixo. É isso, né? Às vezes a gente tem um descendente, mas a pessoa pode estar numa posição diferente, né? Acho que isso aqui até mostra bem assim, né? Ele estava agachado, você levantava, parecia que estava descendente, mas ele foi reto. Componentes e tipos de munição, né? Os projéteis. Projétil nu, composto apenas pelo chumbo, sem revestimento, usado geralmente em revólver. Projétil encamisado ou jaquetado, possui
corpo de chumbo revestido por uma camada externa, geralmente de latão, né? O revestimento reduz o alto atrito que o chumbo macio geraria com o cano raiado, facilitando o deslizamento e melhorando o desempenho balístico, né? Espingardas e munições específicas, os projéteis múltiplos compostos por várias esferas de chumbo, chamadas balins, aumentam a área de dispersão do disparo. Projeto único denominado balote, a bucha, componente normalmente de plástico, né, posicionado entre o propelente, né, que é a pólvora, e os projéteis. A função é garantir que toda a energia de queima de pólvora seja direcionada para frente, impulsionando os projetos simultaneamente. Aí aqui a gente tem a munição, né, do cartucho, né? Então, né, primeiro o precursor bate na espoleta, depois a espoleta inflama a pólvora, depois a queima libera gases, depois o projétil é empurrado do cano. Então a gente já tem aqui o projétil, né, o estojo, o propelente, que é essa parte aqui, e a espoleta, que é o finalzinho aqui. Os projéteis de chumbo podem ser nu, geralmente revólver, ou encamisado, jaquetado, quando possuem uma capa de latão facilitando seu deslizamento no cano. Bom, classificação da espoleta. A gente tem fogo central e fogo circular, né? A localização do fogo central é que é na parte central da base do estojo, é um tipo mais comum. E o circular é distribuído ao redor da base do estojo, né? Praticamente exclusivo na 22. Né? Eficiência balística, né? Diferenças de inversas. Então, a gente tem o coeficiente balístico, né? Que é o CB, e o stopping power, né? Que é o poder de parada. Que é bem interessante também, né? O poder de penetração, que é a capacidade de conservar energia ao transpassar o alvo, né? São projéteis ideais, né? Pesados, pontiagudos e delgado, né? De calibre reduzido. E a aplicação típica é um contexto militar, ou para atingir alvos protegidos ali, obstáculos, né? E a gente tem o stopping power, né, que é o poder de parada, que é a capacidade de incapacitar o oponente. Né, ele busca a dissipação máxima da energia do alvo. São projéteis que se deformam, né, eles expandem ou fragmentam. Né, o contexto civil ali, policial, tipo tiro defensivo, para neutralizar a ameaça e evitar alvos secundários. Né, então ele pega no primeiro aqui e acabou. Né, já esse coeficiente balístico, ele vara e tira 2, 3. Bom, a fórmula do CB, né, CB massa dividido por fator de ponta vezes o calibre ao quadrado. O calibre exerce influência exponencial sobre o CB, quanto maior o calibre, maior a dificuldade de penetração. Munições modificadas para alto stopping power, a fim de aumentar a transferência de energia para o alvo. Os projéteis são modificados para se deformarem, expandirem ou fragmentarem. Munições Dundum, né, denominação genérica para munições modificadas, com o propósito de transferir maior quantidade de energia ao alvo. Ponta oca, hollow point. Hollow point, ponta oca. Projétil com cavidade frontal que se expande ao colidir com o alvo. Soft nose, né, o soft point, apresenta uma ponta deformável que se expande ao impacto também. E o mecanismo de aumento do SP, né, a expansão do projétil aumenta na sua área de contato. Esse aumento reduz o coeficiente balístico e aumenta a dissipação da energia no alvo, intensificando o alvo. Aqui a gente tem, né, o projétil, né, a cápsula aqui, ou o estojo, o propelente, que é essa parte aqui, e a espoleta. Né, munições ali do calibre 22, fogo central aqui e fogo circular. Aqui o fator de forma é menor nos projetos pontiagudo, né? A gente já tem 0,44, enquanto o outro que não é pontiagudo é 1,40. Né? Essa ponta oca, hollow point, né? Essa daqui, ó, hollow point soft nose. Ele explode. É isso. Bom, armas de fogo e classificações essenciais. Na arma de fogo, conceitos principais ali. Definição que são máquinas construídas para disparar projéteis através de força expansiva, né, dos gases liberados pela combustão de uma carga propelente, geralmente a pólvora. Partes fundamentais do cano, a armação coronha e além de um mecanismo. O cano, na estrutura do projétil, é impulsionado após a combustão do propelente. A armação é responsável por sustentar o cano, né, o mecanismo interno e as demais componentes. Coronha, que é o cabo, né, local onde se insere o carregador, contendo os cartuchos de munições, né, em pistolas, e o aparelho de pontaria, composto por alça de mira, né, a parte posterior, e massa de mira, que é a parte frontal, que devem ser alinhados para atingir o alvo. Componentes de acionamento e recarga, né, guarda-mato protege o gatilho contra acionamentos acidentais, né, retém, né, o carregador, que é o dispositivo para liberar o carregador e permitir sua retirada, e retém do ferrolho, né, acionado após a pane seca, quando a arma permanece aberta após o último disparo, liberando o ferrolho para retornar à posição de repouso. Classificação quanto ao modo de carregamento, né, a forma como a munição é introduzida na arma define a sua classificação. Vamos perguntar o que define a classificação em relação ao modo de carregamento, né, é a forma como a munição é introduzida. Então a gente tem um carregamento anticarga e retrocarga. O anticarga é uma munição que é colocada na parte anterior do cano, pela boca, né, modelo antigo ali, estoque de guerra, né, tá em desuso. E a retrocarga, que é a munição, é colocada na parte posterior do cano, né, tipo as armas mais modernas, a Glock, né, o carregador ali ele é inserido na parte da coronha. Nas armas de anticarga, o processo de municiar e carregar confundia em uma única ação, pois a munição é inserida diretamente no cano. Classificação quanto ao funcionamento e o mecanismo de disparo. Né? O funcionamento define a necessidade de ação manual para recarregar a câmara e os tipos de funcionamento. Né? A gente tem tiro único de repetição semiautomática e automática. O tiro único ela deve ser municiada, alimentada e carregada para cada disparo. Né? É uma arma antiga, de anticarga. Repetição pode disparar várias munições, mas o recarregamento manual entre disparos. Né? Tipo o revólver ali, o tambor ele vai girando, né? Ou semiautomaticamente a cada disparo. Semiautomática, o carregamento é automático, mas o disparo é manual. Necessita de acionamento do gatilho a cada tiro. Né, que é nas pistolas, e a gente tem a automática também, que o carregamento e o disparo são automáticos, né, disparo contínuos após o primeiro acionamento do gatilho, tipo uma metralhadora. A diferença de municiar, né, de alimentar e carregar, municiar é inserir a munição no carregador e acoplá-la à arma. A munição ainda não está na câmara.
Carregar é acionar o ferrolho, né, movimentando para retaguarda e posição original. Esse movimento empurra uma munição para a câmara, tornando a arma pronta para o disparo. Então está carregada, né, tá com uma bala na agulha. Mecanismo semiautomático, né, o ferrolho. O disparo da pistola semiautomática é explicado pela ação e reação. Né, a combustão da pólvora impulsiona o projétil para frente e simultaneamente empurra o ferrolho para trás. O recuo do ferrolho contrai a mola repercussora e abre a janela de ejeção, é onde ela cospe, né? A garra do extrator retira o estojo deflagrado da câmara, expulsando. Aí agora está sendo cuspida ali já. E a mola recuperadora impulsiona o ferrolho de volta para frente, que capta a nova munição do carregador e a coloca na câmara de recarregamento automaticamente a arma. A gente tem a classificação quanto à portabilidade, né? As armas portáteis são as que podem ser transportadas por um indivíduo, apenas um indivíduo, né? Vamos deixar claro isso. Então, né, ela é curta ou longa, né? Curta de porte, né? Os pontos de apoio necessários não mais que 2 pontos de apoio, pode ser disparada apenas com uma das mãos. Né? Defesa pessoal, porte velado, né? Policiamento extensivo, pistola e revólver. E a longa, né? Existe 3 pontos de apoio, 2 mãos e um indispensável uso de 2 mãos para o disparo, né? O combate prolongado, operação tática, né? Tipo uma submetralhadora, fuzil, espingarda, né? Existem outras classificações fixas, né? Peças de artilharia em navios, móveis, né? Carros de combate, semi-portáteis, que podem ser montadas e desmontadas, mas não carregados por um homem só, que é um exemplo ali é o morteiro, né? E aqui a gente tem a classificação quanto tipo de cano, né? O cano ele é essencial para a estabilidade do projeto e para a identificação da arma, né? Então a gente tem o tipo de cano da alma lisa e da alma raiada, né? Na alma lisa ele não possui raiamento, né? Ela é lisa, então a superfície interna uniforme, né? A consequência é que o projeto tem maior estabilidade. Instabilidade. Tá? O projeto tem maior instabilidade na trajetória. Ele não deixa estria, ele limita ali também a identificação. Já a alma raiada ela possui, né, o raiamento ali, as marcas espirais, né, imprime ali uma rotação ao projétil, então traz mais estabilidade, mais precisão e alcance e deixa as estrias que, né, identificando ali na balística. E as espingardas são os principais exemplos de arma lisa, né, pois disparam projéteis múltiplos balins. Né? Então, espingardas sempre, né, que não se beneficiam de rotação. O raiamento, né, que é o sentido, pode ser destrógero ou sinistrógero. Destrógero é o raiamento, ele gira o projétil para a direita, né, ele é destro, e o sinistrógeno, o raiamento, gira para a esquerda. Calibre, né, o tipo de calibre pode ser real ou nominal, né, o diâmetro interno do cano, né, medido entre as raias, e ele corresponde ao tamanho efetivo do projeto. O nominal, né, é o comercial, a denominação comercial padronizada, não corresponde necessariamente ao real calibre, né, ele pode ser em milímetros, né, na Europa a 9 milímetros ou em polegadas, nos Estados Unidos a .38, a 357. Né, e calibre de espingardas é a quantidade de esfera de chumbo necessária para pesar 1 libra, né, 453 gramas. E um ponto importante é que as munições de 9 milímetros, a 38, a 357 Magnum, elas podem ter praticamente o mesmo calibre real, mas são nominais diferentes devido a variações em formato, comprimento da cápsula e pressão.